A Phaser foi desenvolvida em parceria com os engenheiros da matriz no Japão para ser a primeira motocicleta brasileira de 250 cilindradas equipada com injeção eletrônica de combustível. É no seu painel eletrônico que se encontra a característica marcante desse modelo, a lâmpada indicadora do sistema de injeção, importante componente que auxilia na diagnose das falhas do sistema. Mas, sem dúvida, o maior atrativo e o grande diferencial nesta motocicleta é a injeção eletrônica de combustível, tecnologia que propicia baixos níveis de emissões, ótimo desempenho e facilita as retomadas de velocidade, tanto em baixa quanto em médias rotações, justificando o apelo esportivo atribuído à moto. Para reduzir ainda mais os gases nocivos, além da injeção eletrônica, a Phaser conta com um sistema de indução de ar atmosférico na saída dos gases queimados após a válvula de descarga. O motor da Phaser foi concebido com tecnologia e materiais modernos. Muitas das soluções aplicadas a ele são utilizadas nas motocicletas mais completas, como o radiador de óleo e a engrenagem balanceadora com amortecimento por molas, que reduz ruídos e vibrações do motor durante seu funcionamento. Possui sistema OHC, de comando de válvulas no cabeçote, e a tração do eixo é feita através de corrente. As válvulas possuem duplas molas para evitar seu travamento. Outra inovação é o cilindro do motor, construído com uma liga de alumínio e silicone. A superfície da parede interna, que entra em contato com o pistão, recebeu uma camada de tratamento com níquel-fósforo para aumentar sua vida útil e melhorar a eficiência térmica. Uma retífica futura será dispensada por não existir camisa de aço. Outra novidade no motor da Phaser é o pistão em alumínio forjado de perfil baixo, sem saia, mais leve e resistente, para favorecer o uso esportivo da moto. Possui uma cava no topo que identifica o lado voltado para a válvula de escape, que é deslocada em relação ao centro da câmara. Fique atento, porque todo componente construído com material forjado requer folga maior no alojamento de trabalho e, em determinadas rotações, aos ouvidos mais atentos, pode provocar uma sensação de saia de pistão batendo. Portanto, não é uma falha ou barulho comprometedor no motor, apenas um ruído característico de seu funcionamento. O sistema de embreagem possui discos de contatos fabricados com materiais diferentes que reduzem o impacto no momento do engate da primeira marcha, quando o motor estiver frio. Para auxiliar nas retomadas de velocidade, foi instalado um ressonador na caixa do filtro de ar, um conhecido dispositivo utilizado para dar fôlego momentâneo de ar ao motor quando a borboleta do acelerador for aberta repentinamente. O sistema de injeção tem início com o acionamento da bomba elétrica, que suga o combustível através de um filtro localizado na base da unidade. Em seguida, esse combustível é pressurizado em toda a linha com pressão controlada pelo regulador, localizado no corpo da unidade, no interior do tanque. Na sequência, o combustível segue por duto até o eletroinjetor, com pressão estabilizada em 2,5 bar, ou 2,5 kg por centímetro quadrado. Um amortecedor de pulsação instalado na linha de combustível controla os pulsos gerados pela abertura e fechamento do regulador de pressão e injetor. Em seguida, a UCE envia sinais elétricos em PWM para energizar o eletroinjetor e liberar a passagem de combustível, injetando-o na entrada do coletor de admissão. A duração do pulso enviado determina o tempo que o injetor permanece aberto. Portanto, quanto maior o período, maior o volume injetado. A duração e o sincronismo da injeção são controlados pela central, que calcula os tempos de injeção de acordo com os sinais que recebe dos sensores de posição do acelerador, do virabrequim, de pressão do ar de admissão e de temperatura. O sincronismo da injeção, assim como o mapeamento da ignição, é determinado pelo sinal do sensor de posição do virabrequim. Como resultado dessa disposição,
O volume ideal de combustível solicitado pelo motor e o avanço correto da centelha poderão ser fornecidos satisfatoriamente de acordo com as condições de utilização da moto. A unidade de comando da injeção, ou UCE, monitora e processa os sinais analógicos dos sensores e os converte em dados digitais para se obter velocidade no gerenciamento do sistema. Dessa forma, processa rapidamente as informações de cada sensor, calcula e antecipa os tempos da centelha em injeção e transmite sinais de comando aos atuadores. A UCE possui a função de autodiagnose para garantir o funcionamento normal do sistema de injeção de combustível, se uma falha for detectada. Nesse caso, a central determina instruções de operações alternativas e a luz de alerta de falha se acende. Uma vez que o defeito foi detectado, seu código de falha correspondente é armazenado na memória do sistema. Na Phaser 250, o painel de instrumentos é eletrônico e traz informações de velocidade, rotação do motor, luz indicadora de farol alto, luz indicadora de anomalia, luzes indicadoras de neutro e de direção independentes. Possui visor digital multifuncional para as funções de odômetros total e parcial, odômetro fuel trip, que mostra a distância percorrida a partir do momento que o combustível entra na reserva, relógio digital e nível de combustível. Para reduzir a emissão de hidrocarbonetos, é necessário queimar os gases não queimados do escapamento. Isso acontece injetando ar fresco proveniente da caixa do filtro de ar. O escapamento da Phaser 250 é confeccionado em aço inox e possui, em seu interior, um catalisador do tipo colmeia cerâmica com ação catalítica de alta eficiência que reage aos gases nocivos provenientes da combustão. Na Phaser, não existe parafuso de calibração para ajustar os níveis de monóxido de carbono no corpo de aceleração. Segundo o fabricante, todas essas motos receberam ajuste de monóxido de carbono dentro dos padrões exigidos por lei. Seu ajuste só é obtido com o uso do scanner acompanhado de um analisador de gases. Vamos apresentar agora onde se localizam, como funcionam e o que fazem os sensores da Phaser. Comecemos pelo corpo de aceleração. Essa unidade aloja a borboleta de aceleração, o sensor híbrido, a válvula de partida a frio, o eletroinjetor de combustível e o amortecedor de pulsação. Sua fixação no cabeçote é feita por um flange de borracha. Observe que o lado oposto do corpo é ligado à caixa do filtro de ar por um tubo de borracha sintética. O sensor híbrido está localizado na lateral do corpo de aceleração e acopla 3 sensores do sistema de injeção da Phaser. Pressão no coletor, sensor de borboleta e temperatura do ar. Seus componentes funcionam da seguinte forma. O primeiro sensor é o de posição do acelerador, ou TPS. Esse é um sensor do tipo Hall, em que um elemento magnético móvel está acoplado ao eixo da borboleta. Na medida em que o elemento passa diante das janelas do resistor, altera a tensão elétrica que excita o resistor. A UCE utiliza essa variação para determinar o volume de ar admitido e calcular o volume da injeção de combustível e avanço da centelha de ignição. O segundo é o sensor de temperatura do ar de admissão, ou IAT, que possui um elemento resistor tipo NTC que oferece resistência à passagem de corrente elétrica de forma inversa à temperatura exposta. O sensor percebe a temperatura do ar admitido e envia sinais elétricos para que a UCE os utilize no mapeamento da injeção. E, por fim, o terceiro sensor do componente híbrido é o sensor de pressão absoluta, MAP, que informa a unidade de controle da injeção
a pressão ou a depressão momentânea no coletor de admissão. A UCE faz a correspondência desses valores à carga requerida pelo motor e determina, junto com outras variáveis, o volume necessário na injeção de combustível. Continuando com as nossas localizações, vamos conhecer agora o sensor de rotação. Ele opera por relutância magnética e está localizado no interior da lateral esquerda do motor. Detecta a velocidade de rotação e a posição do eixo virabrequim quando os ressaltos do volante do magneto, no total de 11 e uma falha, passam diante da face do sensor. Os sinais gerados são enviados para a UCE e utilizados para compor os mapas dos tempos de ignição e injeção de combustível. A falha de um dente é uma estratégia do sistema e acontece antes do PMS para que o avanço e o tempo de injeção estejam previamente determinados de acordo com os mapas a partir de todos os sensores, respondendo rapidamente às exigências impostas ao motor. O sensor de temperatura do motor está alojado no cabeçote e é utilizado para compor os cálculos dos tempos de injeção. É um componente com elemento resistor tipo NTC excitado por corrente elétrica de até 5 volts, fornecidos pela UCE. Quando exposto à temperatura, o elemento NTC reage à passagem de corrente de forma inversa à temperatura exposta. O sensor do ângulo de inclinação é usado para interromper a ignição e o fornecimento de combustível quando a motocicleta inclinar mais de 65 graus, no caso de um acidente. A UCE, para a segurança do usuário e do veículo, desliga a bomba de combustível. O sensor de velocidade é um componente do tipo relutância magnética. Possui uma bobina que gera pulsos de corrente alternada à medida que os dentes da engrenagem do eixo secundário passam diante de sua face. A tensão aumenta de acordo com o aumento da velocidade da engrenagem. Esse sistema elimina a utilização de cabos e engrenagens. Agora, vamos falar sobre os atuadores. O primeiro deles é o eletroinjetor de combustível. O eletroinjetor de combustível é uma válvula de atuação eletromagnética com função de injetar combustível no interior do coletor de admissão. O tempo de abertura do injetor é controlado eletricamente pela UCE, de acordo com sinais dos sensores distribuídos pelo motor. A Phaser utiliza um injetor com 10 orifícios para otimizar a forma de leque do combustível injetado. A bomba elétrica é interna ao tanque e está alojada no centro de uma unidade que também é suporte do sensor de nível de combustível. Junto à unidade suporte também está o regulador de pressão, dispositivo que elimina a tubulação de retorno de combustível. A pressão de saída do combustível é de 2,5 bar, ou 2,5 kg por centímetro quadrado. Seu funcionamento é controlado pela UCE e, quando o contato da ignição é ligado, sem partir o motor, a bomba é acionada por 3 segundos. Caso não haja sinal do sensor de rotação, a central desarma o relé da bomba e a mesma é desligada. Já o afogador eletrônico é uma válvula solenoide controlada pela UCE, utilizada para enriquecer a mistura ar-combustível e facilitar as partidas com motor frio sem uso de afogador manual. Sua posição é normal aberta e, quando acionada pela UCE, um êmbolo avança e bloqueia a entrada de ar paralela à borboleta de aceleração. O amortecedor de pulsação é usado para suprimir ou diminuir os efeitos de pressão pulsante da linha, evitando a descalibração dos componentes. A pulsação se origina nas mudanças de pressão do sistema quando o regulador de pressão e o eletroinjetor abrem e fecham. A válvula de corte de ar evita o retrocesso da saída de exaustão para o filtro. O sistema é controlado pelo vácuo gerado no coletor de admissão. Vamos iniciar os testes verificando a pressão da linha de combustível. Preste bastante atenção, porque esse procedimento é de extrema importância.
pois se a pressão não estiver correta, a vazão de combustível pode estar comprometida. E como a UCE não reconhece essa diferença, o volume de combustível injetado pode estar incorreto, gerando falsos códigos de falha. Vamos lá? Primeiro, pendure o manômetro no guidão esquerdo da moto. Conecte as mangueiras adaptadoras de entrada e saída nas pontas dos tubos flexíveis do aparelho medidor de pressão. Antes de remover as conexões, coloque um pano sobre o motor para evitar que o combustível derrame sobre o arranque. Em seguida, remova as travas das conexões e desengate as junções das mangueiras antes do corpo de aceleração. Conecte os dispositivos de encaixe e verifique se tudo está bem conectado. Em seguida, ligue o contato da ignição sem funcionar o motor. A bomba funcionará por 3 segundos, tempo suficiente de pressurizar a tubulação e fazer a sangria do ar. Feita a sangria, funcione o motor e verifique a pressão na linha de combustível. Ela deve ser de 250 kPa ou 2,5 bar. Abaixo desse valor, ou a bomba ou o regulador de pressão pode estar danificado. Parceiro, fique atento a esta informação. Se a bomba de combustível foi removida e instalada antes de conectar a mangueira da mesma no tubo do eletroinjetor, é recomendável ligar a ignição, sem funcionar o motor, para acionar a bomba elétrica, até vazar combustível pela tubulação para eliminar o ar na linha. Caso você não execute esse procedimento, haverá demora até que todo o ar da tubulação seja sangrado pelo bico injetor. Dando sequência aos nossos testes, para conferirmos o sincronismo do motor com o comando de válvulas, devemos verificar se a marcação no rotor do magneto se alinha com o indicador estacionário na tampa do magneto e se a marcação da coroa de sincronismo se alinha com o indicador estacionário no cabeçote. Em relação à corrente do comando de válvulas, existe uma placa de coloração diferenciada para que não se inverta o sentido de rotação na montagem, no caso de desmontagem de motores já usados. O ajuste das folgas das válvulas é muito importante num sistema de injeção mapeado eletronicamente. Folgas excessivas alteram o tempo de abertura da válvula e comprometem o sincronismo entre o tempo de injeção e o momento de abertura da válvula de admissão. Válvulas presas comprometem o rendimento. O motor perde compressão e o assentamento das mesmas nas sedes do cabeçote fica comprometido. Folga de válvula fria. Válvula de admissão. Folga de 0,1 milímetro. Válvula de exaustão. Folga de 0,13 milímetro. Antes de ajustar a marcha lenta, verifique as condições do filtro de ar. Caso esteja sujo, faça a limpeza do mesmo. Em seguida, ligue o motor e deixe-o aquecer por alguns minutos. Conecte o tacômetro indutivo ao cabo da vela. Verifique o valor da marcha lenta. A rotação deve ser de 1.300 a 1.500 RPMs. Para ajustar a marcha lenta, gire o parafuso específico localizado no corpo de aceleração. O tempo de ignição não é ajustável, porém, é possível fazer sua verificação. Para isso, basta seguir os seguintes procedimentos. Remova o parafuso localizado na tampa lateral esquerda do motor, que permite o acesso à marca de sincronização.